Já são mais de 133 mil pessoas que evacuaram da região russa de Kursk após o início da ofensiva ucraniana dentro do território da Rússia, iniciada no dia 6 de agosto. Estes foram os dados apresentados na última quinta-feira, dia 22, pelo governador da região, Alexei Smirnov, que destacou que 19 mil pessoas permanecem nas áreas evacuadas. Para as pessoas que tiveram que deixar as suas casas, foram montados mais de 500 alojamentos temporários, onde atualmente estão vivendo mais de 12 mil pessoas, incluindo 3.407 crianças. Самая основная задача на начальном этапе была это из-за того, что большое количество людей, ну и тех, кто желает помочь, и тех, кто нуждается в помощи, это вот принять и вещи, и продукты питания, и даже кто-то приносил медикаменты, но мы их направляли в Российский Красный Крест, то есть потому что у нас немножко все-таки больше по вещевой, больше по продуктовой деятельности это все. Жители с приграничных районов, вот, которые расселены, им оказывается также гуманитарная помощь. Также государство на и региональном, и федеральном уровне поддерживает их выплатами, потому что многие люди и не то, что даже были вынуждены покинуть свои дома, а многие потеряли свои дома. As áreas atingidas diretamente pela intervenção ucraniana são cidades da região de Kursk que ficam próximas à fronteira da Ucrânia. Mas a própria cidade de Kursk, que é a capital e o principal centro da região de Kursk, não chegou a ser atingida pelos avanços das tropas ucranianas. Os moradores da cidade, no entanto, já sentem a guerra se aproximando desde o começo de 2024. É o que conta o psicólogo Guilherme Rodrigues, brasileiro que concluiu o mestrado em Psicologia Social pela Universidade Estatal de Kursk e decidiu deixar a cidade logo após a incursão ucraniana. Então, até esse ano, até mais ou menos, para falar a verdade, até o dia 6 de agosto, onde tudo mudou, os ucranianos não tinham conseguido atingir Kursk nenhuma vez, né? Apenas vilarejos muito fronteiriços, e o que eu falo de fronteira, assim, nível de 2 quilômetros, 1 quilômetro da fronteira, então a gente sempre se sentiu muito seguro. A questão é que esse ano a situação piora um pouco, principalmente eu consigo ver uma virada para mim em fevereiro, mais ou menos, né, desse ano, que a gente começa a ter uma tentativa por parte do regime em Kiev de tentar atingir a cidade de alguma forma. Então a cidade que eu digo a capital, né, então a gente vai ter aí muitos alarmes acontecendo durante o dia. Se intensificou muito em julho, né? Em julho estava se tornando insuportável, porque geralmente era um alarme por dia, no máximo 2, começou a se tornar 7, 8 vezes, 9 vezes por dia, né? Durante a madrugada, então começou a ficar muito difícil, aí, até que a gente recebeu a notícia propriamente que a Ucrânia havia entrado. Na reunião que o presidente Vladimir Putin realizou com os governadores das regiões fronteiriças na última quinta-feira, não se falou sobre a extensão do controle que as forças ucranianas exercem no território russo. Por outro lado, as Forças Armadas da Ucrânia alegaram em 20 de agosto que mais de 1.260 km² do território russo e 93 assentamentos na região de Kursk estão sob seu controle. No dia 6 a gente estava tentando entender o que estava acontecendo, porque os meios de notícia russos estavam de alguma forma tentando controlar a situação, né, não deixar as pessoas entrarem em pânico. Então, a gente não sabia muito bem em que pé estavam as coisas. No dia 7, as explosões estavam se tornando mais próximas na cidade. A gente estava recebendo as notícias que eles estavam se dirigindo à usina nuclear de Kurchatov, né? E aí a situação começou a ficar bem mais tensa, a gente conseguiu sentir a tensão no ar na cidade, já no dia 7, então foi nesse dia que eu decidi que eu ia comprar um bilhete para ir para Moscou e depois decidi o que eu ia fazer. Enquanto o Kremlin busca aparentar uma certa cautela, sem tomar medidas drásticas e alegando que freou os avanços de Kiev, a impressão que a população local tem é que a operação ucraniana em Kursk já impôs uma nova realidade à região e que a guerra não sairá das zonas fronteiriças em um curto prazo. Autoridades militares russas já reconhecem que os confrontos em Kursk podem durar meses. Tivemos a presença
ampliada dos mísseis, né? As explosões ficaram mais comuns para a gente ouvir, então a gente ouvia muito barulho. O céu é barulhento, estava barulhento o tempo todo, né, em Kursk, então e era jato hipersônico passando, jato militar, helicópteros passando o tempo todo, então era um céu barulhento, né, o tempo todo a gente escutava barulho, as lojas fechadas, e aí a gente tinha também o impacto que, assim, toda vez que a sirene tocava, o ônibus, o sistema de transporte da cidade parava de funcionar. E se a sirene está tocando 8, 9 vezes por dia, a gente fala basicamente de uma cidade que fica sem sistema de transporte operante. Porque, né, eu acho que, inclusive, isso que surpreendeu, né? Os ucranianos entraram muito rápido em regiões da Oblast, né? E que para essa guerra, por mais que o território seja minúsculo, se a gente comparar com o território russo, os padrões dessa guerra foi muita coisa, porque é uma guerra muito devagar, né? Então, assim, eu não tenho muita perspectiva de que as coisas vão chegar a melhorar. E